Eu tenho que voltar a este momento ao livro Irmã Outsider, da Audre Lorde, porque eu considero ele muito importante, né? Não é só importante, mas atualíssimo, né? Os textos da Audre Lorde, ela escreveu na década de 1980, eles não são datados dessa época, né? E eu acho que é até meio terror isso, né? Saber que as coisas ainda persistem, a gente precisa revisitar certos discursos, mas faz parte da luta antirracista. E a Audre Lorde, ela traz um material de argumentação muito forte e poderoso para a luta antirracista. E a gente pode começar pela própria personalidade, pela própria figura, personalidade não, figura da Audre Lorde, né? Uma mulher preta, lésbica, mãe de 2 filhos, feminista. Esse livro reúne textos acadêmicos, artigos, discursos de conferência, entrevistas, né, relatos da própria Audre sobre a questão em que dessas questões que ela pertence, né, como mulher, sua visão de mundo como mulher, preta, lésbica, né, e ela vai falar também sobre a educação, de como é difícil, né, para uma família, no caso, homoafetiva, né, ela tem a companheira dela, educarem seus filhos meninos em uma sociedade enraizada, né, no patriarcado e na misoginia. Então, que é até difícil, né, para um casal homoafetivo tratar essa educação com essas coisas que circundam a sociedade, como a heteronormatividade, né? Eu acho que é um relato muito, muito bacana, até para as mães héteros, né, tomarem conhecimento de como é difícil educar crianças feministas, né? É uma luta constante, diária, né? É no cotidiano da gente. O livro da Audre Lorde, em resumo, a gente pode colocar algumas coisas que ela elenca muito fortemente, que é a questão da linguagem como um poder, né? Como algo que a gente tem que usar nessa luta antirracista. O silêncio, eu acho que até em oposição aí à linguagem, porque o silêncio, ela é uma vitória do opressor, na verdade, o opressor detém o poder da linguagem, então a gente fica nesse ciclo, né, dominado e dominador. Então ela fala, a linguagem, ela é importante e ela tem que estar atrelada também à raiva e ao ódio. A gente tem que verbalizar, tem que comunicar os nossos sentimentos, né, com as opressões que a gente sofre. A gente tem que verbalizar isso. As palavras têm poder. A gente tem que compartilhar o que é importante, né? Nosso ódio, nossa raiva, porque ela é uma resposta natural à opressão racista, né, e à necropolítica. O ódio e a raiva, eles têm energia e informações que devem ser usadas no combate às opressões. A Audre também vai falar sobre a heteronormatividade e a homofobia dentro da comunidade negra, né? Por exemplo, como o empoderamento da mulher negra é visto como uma disputa, né? Como visto como uma disputa, não, uma traição. E aqui uma traição, e como as lésbicas são vistas como uma ameaça dentro da comunidade, né? Então os homens negros, a Audre vai falar, eles têm os mesmos discursos, a mesma doença machista que os homens brancos, né? E vão repetir falas do tipo, as mulheres estão dominando o mercado de trabalho, estão ganhando mais que os homens, estão ocupando vagas de trabalhos que pertencem aos homens. Então isso o empoderamento da mulher negra é visto como uma traição, algo negativo dentro da comunidade negra, para alguns, é claro. Esse alguns, na verdade, acabam se tornando a maioria, né? E lembrando que a Audre está escrevendo na década de 1980. Enfim, mas a Audre, ela vem com um discurso assim, vamos chamar os homens negros na luta também contra o machismo, porque os homens negros, eles são vítimas do próprio machismo, né? Esse machismo que é elaborado pela branquitude, né? Não só pela branquitude, tá, gente? Mas em situações onde existe esse conflito racial tão claro e aberto como nos Estados Unidos, a gente pode colocar desse jeito.
né? Porque machismo, sociedade patriarcal, a gente vai encontrar em sociedades ainda em sociedades ainda que não tem essa formação capitalista como a nossa sociedade, né? E a gente vai encontrar isso em diversas comunidades indígenas, enfim, a nossa visão de mundo. E a Audre também ela vai falar sobre a ideia do mulheres que priorizam mulheres, né? Não é só uma ideia, claro, é uma realidade, mas também de como isso é visto de forma negativa pelos homens negros, né? Afinal de contas, devido ao movimento pelos direitos civis, o movimento por liberdades da população negra, a questão racial ela ganhou um extremo, um topo de toda a comunidade negra, né? Mas o que as mulheres negras, e a gente vai ver isso muito no movimento pós-anos 70, é justamente esse, de que a questão racial ela ficou tão no topo durante tanto tempo e que as questões de misoginia, questões do machismo, câncer da comunidade, acabou sendo deixada de lado, né? Esse livro é muito interessantíssimo, assim, e a Audre ainda faz pra gente um compilado, né, um resumo do que foi o movimento negro na década de 1960 nos Estados Unidos. Ela fala sobre... É um livro que traz a sua trajetória, de como a poesia é importante nessa sua trajetória de vida. Ela que também faleceu muito cedo, paciente de câncer. E você tem também o seu testemunho, né, de como ela sofreu por causa do racismo e como ela sobreviveu a isso, né? É um livro caloroso, assim, cheio de energia. A Audre consegue, nas suas palavras, transmitir essa energia, essa sua raiva diante do racismo e a sua vontade de mudar esse mundo e mudar o lugar do oprimido.